Olá, pessoal! Olá, seres de luz! Muito abençoado seja o nosso estudo hoje. E hoje a gente vai encerrar a nossa terceira parte do estudo do Despertar da Consciência. E dando prosseguimento ao nosso estudo, vamos continuar aqui iniciar falando aqui das alterações da consciência. Então, gente, olha, vou ler uma parte aqui. Deus criou a proteção do céu do nosso planeta azul. A camada de ozônio e o ser humano a destrói, abrindo as portas do espaço profundo para as radiações letais vindo do Sol. E por que nós a destruímos? Porque acabamos com um maravilhoso recurso natural ali colocado para nos proteger? Fizemos isso movido por uma consciência perversamente alterada. Então, quando nós falamos do despertar, é esse estudo, porque às vezes a pessoa acha assim que o estudo do despertar da consciência é a nossa porta de entrada para o caminho do céu, né? E não é bem assim não, é despertar da consciência mesmo, acordar para a vida, né? Jogar a real mesmo na nossa vida. A gente fez e ainda continuamos fazendo ainda muita coisa que para nossa autodestruição, os nossos pensamentos com mágoas. Então, assim, se a gente tem a consciência, se a gente desperta da consciência, sabendo que mágoa corrói os ossos e corrói a alma, né, o nosso sentimento, o que a gente vai procurar fazer? Correr atrás de alguma forma para perdoar, para se perdoar, para perdoar também a situação, as pessoas. Esse é o despertar, né? Então a gente vai autodestruindo o nosso planeta, a gente vai se autodestruindo também a nossa saúde física. Então, olha, os céticos acreditam apenas no corpo, mas agora estão sendo obrigados a crer na alma. Ou qualquer outro nome que escolherem para designá-la. Porque as pesquisas no campo da neurociência estão demonstrando sua existência. Se não quisermos chamá-la de alma, podemos chamá-la de impulso elétrico, e se cortarmos esse impulso elétrico, a vida desaparece. Pode denominar vários nomes, mas a essência é a mesma, né? Ainda na vida intrauterina, começamos a desenvolver o sistema nervoso central, fazendo as conexões. Como cada aprendizado, essa conexão se forma e vai criando uma nova maneira de ver o mundo. Podemos dizer que nosso cérebro é feito de milhões de circuitos cerebrais. A base para fazer essas conexões é o Jing, o nosso DNA. À medida que você vai conectando, vai processando o mundo, vai gravando, um novo circuito se forma a cada emoção aprendida. Quando você nasceu, foi recebida uma forte luz, sentiu frio, viu-se num ambiente desagradável, captou tudo isso com seus órgãos sensoriais e registrou um desprazer. Em seguida, recebeu um calor gostoso que foi chamado de mamãe. Isso significou calor, sensação de proteção, prazer, vou mamar. Você gravou por meio a cada conexão de cada sensação e assim associou a palavra mamãe a uma série de sensações de proteção e acolhimento. Cada vez que você ouve a palavra mamãe, sente que vai ser protegido, uma associação que vai permanecer sempre com você. É claro que não estou falando de uma mãe que sofreu depressão pós-parto ou da mãe que abandonou o filho, mas de mães acolhedoras. Estamos, assim, criando um fluxo de associações e sensações, um fluxo de energia que forma a consciência da criança. Então, voltando aqui à mágoa, né? Além da mágoa, que é um sentimento fundamental na geração de doenças, devemos nos lembrar também da raiva, do medo e da ansiedade. A ansiedade, na dose certa, é boa para processar o mundo e nos ajudar a alcançar nossas conquistas, mas ela também pode gerar situações complexas.
Uma pessoa ansiosa pode travar a musculatura do trapézio, o que causa dor de cabeça. Ela pode consultar um ortopedista ou dentista, mas isso não vai revelar nada, pois o travamento é, na realidade, causado pela ansiedade. E por trás dessa ansiedade está em ação o medo, que causa uma postura de destaque ou fuga. A ansiedade é causada pela impaciência, pelo receio de perder o controle, pelo medo do abandono, pela compulsão. Isso tudo nos leva a ficar doentes. A situação política na qual vivemos provoca a sensação de que não dá para confiar em nada nem em ninguém, de que somos diariamente roubados e que não podemos fazer nada quanto a isso, o que nos deixa com uma sensação sempre presente de desconfiança. Tudo isso mexe com a nossa consciência e o medo provoca a queda da imunidade. Então, a busca pela paz de espírito. Então, o que a gente deve fazer é tentar encontrar o nosso eixo, o nosso equilíbrio. Se a gente encontra esse equilíbrio, as dores diminuem, as doenças também diminuem, algumas são curadas. Então, o segredo é buscar o equilíbrio. Então, brigas, discussões, é fugir dessa situação. As pessoas podem te julgar falando que você é antissocial, mas se você está conectado com certos tipos de pessoas, te faz ficar com um sentimento que te corrói, melhor você ficar sozinho, melhor você se resguardar e aprender a lidar com essa situação. Cada um tem o seu ritmo e não adianta você seguir ritmo de outras pessoas. Você tem que seguir o seu ritmo, mas entrando em conexão, não fazendo o corpo mole, né? Cruzar os braços. Agora eu tô isolada de todo mundo. Todo mundo, quando tá aborrecido, fala o quê? Ai, que vontade de ir pro mato, não ter contato com ninguém, só ter contato com o bicho. Se você não procurar amenizar isso, equilibrar, você vai ficar estressado com os bichos. Então, a paz está em você, não é as pessoas que tiram a sua paz, é você que permite que elas tirem. Então, você não é protagonista, você é protagonista da sua vida. Já 2 vezes hoje eu tentei falar essa palavra e me embolei. Mas enfim, a busca da paz de espírito. Quando pensamos em paz de espírito e harmonia interior, a imagem que nos vem à mente é de um espelho d'água, em um lugar lindo e agradável, com um silêncio que leva a uma contemplação interna. A calma e o bem-estar, a harmonia interior, é um estado na qual sinto necessidade de competir, brigar, me expor. Só que essa imagem é apenas descritiva. É preciso, então, indagar qual é a sensação que ela invoca. O que será que quero dizer com essa descrição? Com essa imagem, se o indivíduo precisa descrever harmonia e paz interior com palavras, é porque não vive isso interiormente. Ele precisa de recurso das imagens para explicar o que se pode apenas sentir, viver. Paz de espírito não é, portanto, o que narram essas descrições, que dizem que as imagens de paz de espírito são idealizadas, falsas, como o é a imagem da família reunida em torno de uma mesa de refeição da propaganda de margarina, né? Com todos muito sorridentes, parecendo em paz, cercados de um belo gramado, com uma casa impecável, com um cachorro feliz e um carro do ano. A realidade é tão diferente disso que a propaganda precisa dessa imagem idealizada para tentar vender seu produto. Paz de espírito não é... Paz de espírito na visão holística é você se aceitar do jeito que é, com seus defeitos, fraquezas, virtudes e vulnerabilidade. É você estar preparado para o que der e vier, e quando chegar a esse ponto, você não precisará de imagens para se convencer. Buscar paz de espírito também é o mesmo que buscar boa saúde, pois as duas coisas são interdependentes. A base da saúde é o bem-estar, e ele não está apenas vinculado à saúde física.
Metaforicamente, usamos as expressões saúde financeira, saúde emocional, saúde espiritual. O conceito de saúde está ligado ao bem-estar e esse se liga à ideia de satisfação. A saúde vista no ponto de vista racional descritivo é o bem-estar em contraposição ao sentir-se mal. Bem-estar é ter a saúde perfeita e o bem-estar relacionado à saúde é formado por dois componentes objetivos e subjetivos. Se o indivíduo não tem dor de estômago ou sinusite, entre outras doenças, se na sua vida familiar vai bem, tem bons filhos, sem brigas, uma boa aposentadoria, consome comidas orgânicas, ele conta com bons componentes objetivos para ter satisfação com a vida. Por outro lado, como vão os componentes subjetivos desse indivíduo? É bom buscar uma compreensão mais profunda sobre nosso estado de espírito. Quando estamos felizes com essa vida que parece boa, a pessoa pode estar satisfeita, mas não estar feliz por causa, talvez, dessa crise política e econômica, que mesmo que não esteja afetando diretamente sua vida, faz com que ela se sinta revoltada, ameaçada e desconfiada. Então, essa pessoa não pode estar feliz. Um exemplo extremo é o de que alguém recolhido a um mosteiro, mergulhado no silêncio, meditando, concentrando, imerso em calma, sem competição, respirando bem, é feliz. Mas esse alguém não está nada satisfeito porque sabe que quando sair do mosteiro vai ter que enfrentar toda a agitação do mundo exterior. Buscar a paz de espírito é conseguir manter a harmonia e a felicidade interna adquirida na paz e no silêncio do mosteiro ao voltar ao mundo exterior. Então, gente, a paz interior, ela pode estar no meio de uma agitação. É quando você não permite que o externo, o meio externo, te atrapalhe, te incomode. Isso é um exercício e tanto para a gente fazer, para a gente estudar, porque não é fácil. Então, assim, saúde é um direito de todos, dever do Estado, mas a saúde, ela vai muito mais do que a ausência de doença na saúde mental, na saúde física, ela engloba tudo, né? Então é muito complicado a gente neste mundo, a gente estar feliz 100% como aquele comercial de margarina, mas nós podemos amenizar as coisas para que não externizem no nosso corpo sentimentos que corroem, né, como mágoa, raiva, ansiedade, essas coisas. Então, se você procurar ter bem-estar em tudo, né, se você sabe aquelas pessoas metódicas, se você é assim, você sofre muito, porque você quer tudo organizadinho, tudo bonitinho. E é muito bom mesmo, isso é saúde também. Mas você tem que fazer do limão uma limonada. Então você tem que se adequar. Eu gosto muito dessa palavra de superação, de resiliência. Eu acho muito bonito essa palavra resiliência por conta disso, porque a gente faz acontecer uma coisa que é o inesperado, você não precisa de entrar em pânico. Faça aquele inesperado virar uma coisa bem surpreendente. Não é fácil, né? É fácil a gente ficar falando, ler aqui, mas a gente tem que agir. Então, se a gente ficar só achando que é difícil, a gente nunca vai chegar a esse ponto, né? Tem muitas coisas que eu achava que era impossível, eu já tô vendo que não é, que é muito mais simples do que a gente imagina. Então, a gente tem que voltar àquela nossa criança de sonhos e possibilidades. Tem muita gente que acha que a gente é fantasiosos, né? As pessoas metódicas que querem que tudo ali acham que nós somos pessoas fantasiosas. Mas quando elas despertarem, parece que quando a gente fala despertar, parece que a gente está mais evoluído do que a pessoa. Por um certo modo, sim, né? Porque a gente despertou a consciência de que tem muita coisa aqui que não quer dizer nada. Você ter uma vida financeira
uma vida de luxo, isso não quer dizer que você vai ter saúde, que você vai ter paz interior. Então isso daí a gente já entrou nessa consciência que não. O que a gente pode fazer para nós e para os outros é buscar a nossa paz interior, ajudando também o meio ambiente, os nossos pensamentos, a limpeza, né? É como se fosse aquela limpeza, a sujeira, né? Limpar a sujidade, limpar nossa casa, limpar nossa rua, limpar nosso planeta, não sujar, não jogar lixo. Eu até publiquei esses dias no Instagram e eu falei que eu ia até comentar sobre isso, sobre o artesanato. Eu gosto muito do artesanato, mas o artesanato que eu não precise comprar material e aproveitar o que a gente consome, o que a gente tem como reciclagem. Eu acho maravilhoso esse trabalho do artesanato e eu voltei a fazer. E o artesanato, gente, é uma coisa muito bacana, porque enquanto você está se sentindo produtivo, se a pessoa é ansiosa e não consegue meditar, ficar lá, porque tem gente que acha que você tem que ficar fazendo mudra e ficar horas ali, né, meditando. Não é assim. Meditar é você pensar em coisas boas, fazer aquela meditação do Ho'oponopono também é bem bacana para as pessoas que são ansiosas, que não conseguem esvaziar a mente. Você pode fazer essa meditação e você pode trabalhar com artesanato. Inclusive essa daqui, esse quadro aqui é de uma cliente minha muito querida que me presenteou. Então assim, ela viu como que é importante isso, ela está começando a trabalhar com isso e ter gosto por isso. O artesanato salva a nossa vida mesmo, a nossa saúde mental. Então eu passei por um processo uns dois anos, uns 3 anos por aí, uma depressão, 3 anos e meio por aí, uma depressão mesmo entrando. Eu tava sentindo que eu tava entrando, sabe? Não tava conseguindo enxergar algumas coisas que a gente acha que é paranoia nossa. Mas hoje em dia já foi comprovado para mim que não era paranoia. Então, assim, são coisas que a gente vai deixando, que a gente acha assim, é besteira. A gente vai achando que a gente está se vitimizando porque as pessoas falam, você está fazendo mimimi, você está se vitimizando. Então a gente se condena e a gente, sem entender, você entra num processo depressivo, né? Isso também, então quer dizer, olha como que a mente é e olha como que o artesanato salva, seja um bordado, seja um fuxico, pode ser uma colagem, pode ser uma mandala. Arte, gente, a arte terapia, o artesanato, ele funciona e se você pegar o que você tem em casa e reciclar para não jogar essas coisas, esses plásticos, essas garrafas PET. Até a gente falou aqui de margarina, né? Até essas potinhas de margarina, você faz cada trabalho maravilhoso. Você pode fazer para sua casa, você pode presentear, mas você faz um trabalho maravilhoso e que ninguém vai ter coragem de jogar isso no lixo. Então, quer dizer, a natureza agradece, né? Então essa é uma limpeza que a gente tem. Esse é o despertar. Comida orgânica. Esse é o nosso despertar, né? Então, olha, a gente vai entrar agora no exercício do afeto e da compaixão, tá? Isso daí sobre o artesanato eu disse pra gente, porque tem gente que fala assim que não consegue meditar, então faça artesanato, porque enquanto você está trabalhando ali com artesanato, com qualquer coisa, com pintura, qualquer coisa nesse sentido, você vai estar meditando, você vai entrar num estado meditativo, entende? Então, o exercício do afeto e da compaixão, uma ferramenta poderosa para alcançar esse estado é o exercício da compaixão, que é um nível maior de demonstração de afeto. Uma maneira simples de definir compaixão, um sentimento que as pessoas em geral têm dificuldade de explicar. Vamos chamar de afeto a ligação de carinho e de ternura, uma pessoa com o seu próximo.
Essa ligação pode apresentar vários níveis. O primeiro, o mais primitivo, é o vínculo afetivo de dominância, como o que existe entre patrão e empregado, que representa uma troca, o trabalho de sua carreira, seus ganhos, suas realizações e suas aquisições contra uma dominância quase paternal do outro. 2. O relacionamento entre amigos ou irmãos. Quando se desenvolve um plano, é quase como um servo protegido pelo senhor feudal. Estabelece-se o contrato, no qual um cuida do outro como companheiros de armas em uma batalha. Ninguém fica sozinho, cria-se uma aliança que implica proteção, criando uma malha, uma rede onde estão envolvidos sentimentos como solidariedade, confiança e fraternidade. 3. A relação paternal do pai com o filho ou do filho com o pai. Uma relação afetiva de proteção mútua e de gratidão, pois mais tarde o filho vai proteger e cuidar dos pais que envelhecem e tornam-se vulneráveis. 4. O afeto entre dois companheiros, como marido e mulher, dedicados a construir uma família e desenvolver um sistema de vida e de relações. É mais um tipo de afeto de proteção e de cuidado mútuo, de respeito, de cumplicidade, de troca e de compartilhamento. 5. A compaixão, um afeto maior, simples e extremo. Com ela, alguém pode chegar a se doar totalmente em benefício do próximo, sem esperar nada em troca. Atos chamados de heróicos podem ser movidos pela compaixão, como um soldado que arrisca a vida para salvar outro que foi baleado, alguém que salva outra pessoa que está se afogando sem nem mesmo saber nadar, ou evita um atropelamento arriscando-se a ter a mesma sorte, ou mesmo a ter um olhar profundamente amoroso para alguém que fez algo muito terrível e errado, que é como ter uma relação com a essência dessa pessoa, sem julgar suas ações. Compaixão é a doação amorosa e desinteressada de si mesmo, da qual falam Buda, Cristo e outros grandes homens. Então, a bioenergia que nos defende das agressões externas. Eu acho que antigamente a gente tinha mais essa ligação, né, do afeto e da compaixão. Hoje em dia está todo mundo tão interiorizado, né? E às vezes é tão importante você se interiorizar porque está tão contaminado o meio externo. As pessoas estão doentes mesmo. Está todo mundo doente. E essa doença ela se faz necessária para se avaliar, para despertar. É neste momento que existe o despertar da consciência, quando a gente entra nesse ponto de reflexão. A bioenergia que nos defende das agressões externas. Como vimos, existem doenças provocadas por fatores externos, como o envenenamento químico, nuclear e pela poluição. No entanto, existem também as doenças provocadas pelo desequilíbrio emocional. As causas são diferentes do organismo humano que sofre qualquer tipo de doença, é sempre o mesmo. Segundo a filosofia da medicina tradicional chinesa, quando o organismo está bem equilibrado, consegue evitar doenças provocadas por agressões externas, porque está dotado de uma energia que consegue defendê-lo dessas agressões vindas de fora. Por exemplo, se uma pessoa está bem equilibrada emocionalmente, ela tem boa imunidade graças a esse equilíbrio e pode ingerir alimentos com muito agrotóxico, porque o organismo consegue eliminar essas substâncias prejudiciais à saúde, consegue até se livrar dos efeitos colaterais de medicamentos, evitando assim as doenças iatrogênicas. Pode até mesmo comer algo contaminado por bactérias e consegue eliminá-las sem ficar doente. Pense em casos em que várias pessoas vão a um determinado restaurante, comem a mesma comida e só algumas ficam com diarreia, né? A gente já viu esses casos assim. Enquanto as outras sofrem apenas uma ligeira indisposição, ou quando 3 amigos vão acampar e 2 deles contraem hepatite e o terceiro não. Como se explica isso, né?
Quando você está equilibrado internamente, o organismo consegue eliminar os vírus e as bactérias. Isso também vale para as epidemias de gripe, em que os menos equilibrados estão mais vulneráveis. Quando ocorre uma queda de imunidade e a resistência diminui, o organismo fica mais vulnerável às doenças. A gente percebe que a maioria das pessoas que pegaram até Covid, não são todas, tá, gente? Estou falando da maioria. Vocês podem ver que foram as pessoas que mais tiveram medo, tiveram pânico mesmo de pegar. Mesmo com todo cuidado, não saindo de casa, usando máscara, pegou, né? Então isso daí é um fator mesmo. E tem gente assim que não usou máscara, que, né, que tá errado também, mas não usou. Não estamos falando disso. Teve gente que não teve tanto cuidado assim e nunca pegou, né? Isso acontece quando conflitos emocionais geram um desequilíbrio interno, provocando pela alteração de consciência ou do fluxo de energia, e brechas se abrem, deixando-nos mais vulneráveis a doenças de origem externa ou interna. Então, é isso. Voltando àquele ponto sobre quando estamos equilibrados, né? Antes dessa imunidade, quando a gente está equilibrado, a gente evita discussões, a gente evita brigas, porque a gente vê que a pessoa está alterada e a gente tem compaixão. Agora, quando tem duas pessoas desequilibradas, ou um está desequilibrado e o outro está naquela rotina de ansiedade, né? Tá naquela assim, correria ali de trabalho, né? Aí eu tenho que ver isso, meu horário, não sei o quê. Aí você acaba entrando na mesma vibração do que a pessoa desequilibrada está querendo uma briga. Você está aqui, você é ansiosa, mas a pessoa está aqui, já entrou em contato com você, te procurou, alguma coisa aqui, mas já para brigar. E você está ansiosa, mas quando você está ansiosa, é como se a sua imunidade estivesse baixa, você entra no mesmo padrão e você briga. Então, vários fatores aí acontecem, gente. Em assalto, às vezes a pessoa que assalta está muito estressada e acaba reagindo. Quantas e quantas notícias a gente já viu sobre isso? Então, às vezes, quando estamos equilibrados, a gente está com a imunidade boa até para ter alguma reação, uma reação que vai te prejudicar, abrir a boca numa hora que vai te prejudicar. Então, assim, quando você está equilibrado, você não fala, você fala menos, você não tem aquela necessidade de se defender, porque quando a gente está nesse estado de ansiedade e de baixa vibração, a gente quer provar que a gente está certo. Para quê? Quando a outra pessoa ela não está querendo receber isso, ela só quer te atacar, ela não vai te ouvir, não é? Então isso daí é uma reflexão que a gente precisa, né, se adequar mesmo. A gente tem que ir em busca mesmo da nossa paz interior. E aí a gente já entra na próxima semana na quarta parte do estudo, tá? A gente já está passamos agora da metade do curso agora. O ressurgimento das energias de alma nas células. Então, deixa eu ver aqui. É uma partezinha boa aí que a gente vai falar aí sobre a energia consciência, tá? Então, assim, a energia estagnada, a porta de entrada para doenças, né? Então, isso daqui a gente vai rever, né? Porque a gente até falou um pouco, né? A fisiologia e consciência intuitiva. Então, a gente vai entrar aqui nesse estudo mais aprofundado mesmo do despertar da consciência. Isso daqui é muito importante aqui para quem é terapeuta e para quem faz terapia também. Então eu não vou correr com o nosso estudo, porque isso daqui é como se fosse um encontro nosso terapêutico, tá? Que vocês vão despertar consciência, nós, né? Quando eu falo vocês, eu estou também entrando nesse grupo.
de despertar a consciência e entrar nesse eixo mesmo, sabe? De fazer o que a gente pode fazer por nós, né? Que ainda mais que a maioria das mulheres são assim, mas tem muitos homens que são assim, que quer cuidar dos outros, que quer e sempre quer cuidar e nunca pensa em si próprio, né? Então agora esse encontro nosso é um autocuidado que a gente está aprendendo aqui cada dia mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre gosto de estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente a presença de todos aqui que estão aqui, que possam estar aqui e que no decorrer da semana estarão. Um grande abraço para vocês, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem. Namastê. Tchau, tchau.